Fala galera, espero que vocês estejam bem. E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que interferem no crescimento dos micro-organismos. A gente vai resumir aqui 4 desses principais fatores. Eu vou discriminar cada um deles, explicar, mostrar as figuras aqui para vocês conseguirem assimilar e a gente fazer uma correlação da microbiologia com a estética, ok? Começando aqui com a temperatura. Como a temperatura ela vai influenciar? Ela vai influenciar da seguinte forma: de acordo com a faixa, né, a gradação da temperatura, alguns micro-organismos eles vão crescer em um determinado limiar, vamos dizer assim. E aí a gente tem aqui 3 classificações mais comuns que a gente vê aqui, ó. Se for associar no gráfico, vocês puderem associar, representado na cor azul, a gente tem aí os psicrófilos. Na cor verde, a gente tem os mesófilos e na cor rosa a gente tem os termófilos. E o que é que cada um quer dizer? Aqui a gente já tem a classificação. Os psicrófilos são aqueles que crescem em baixas temperaturas, ou seja, aqueles que crescem entre 0 graus Celsius e 20 graus Celsius. Os mesófilos são aqueles que crescem em temperaturas medianas, meso, né? E aí, representado pela maioria das bactérias que crescem entre 25 e 40 graus Celsius, e os termófilos, que são aqueles que crescem em temperaturas mais elevadas, entre 45 e 60 graus, ou entre 50 e 80 graus, e cada um desses micro-organismos, como são classificados, tem um limiar de otimização, como a gente chama, certo? Ou uma faixa limite de até onde eles podem crescer em determinada temperatura, que é representado aqui pelo pico do gráfico. Vocês podem perceber aí pelo nome óptimo, certo? E o mínimo, que é o mínimo necessário de temperatura para eles crescerem, representado aqui pela base do gráfico. Ok? Então, a temperatura vai favorecer de acordo com o grau, certo? Isso também de acordo com o ambiente, porque existe ambiente que, por exemplo, é mais abafado, né? Tem mais umidade, então a temperatura é mais elevada e favorece o crescimento de determinados micro-organismos. Como a gente pode ver, na maioria dos casos a gente tem a predominância de micro-organismos mesófilos, que são os que crescem em temperatura ambiente, essa temperatura no qual favorece também as nossas atividades. Ok? Passando aqui para o segundo fator, a gente tem o pH, que esse pH, ele nada mais é do que a relação dos componentes com o ambiente, certo? E aí, esses componentes presentes nesse ambiente podem deixá-lo ácido ou básico e, muitas vezes, neutro. Neutro, a gente pode ter assim, relativo à água, o sangue, o leite, né? Que, se vocês verem aqui na escala do pH, estão mais ou menos no 7, certo? No patamar 7 aqui. Essa escala ela varia de 0 a 14. E aí, abaixo de 7, vai representar pH ácido, certo? E acima de 7, o pH alcalino ou pH básico. E no 7, o pH neutro. Então, se a gente for partir aqui para como é que cada micro-organismo desse vive, a gente pode classificá-los aqui, ó, os fungos crescendo em pH entre 3 e 6, né? O pH é ácido, predominantemente ácido. Os protozoários crescendo entre 6,7 e 7,7, e a gente pode pensar no pH neutro, mas tendendo ao básico, certo? E num pH neutro, mais precisamente entre 6,5 e 7,5, a maioria das bactérias, ok? Então, pH são as condições relativas ao meio que esses micro-organismos estão inseridos. E vai variar do ácido para o básico e vai propiciar o crescimento de alguns micro-organismos. E aí cada micro-organismo vai tender para um grau de pH diferente, ok? Partindo aqui para o terceiro fator, a gente tem o oxigênio. Essa necessidade de oxigênio, ela vai favorecer aí o crescimento de muitos micro-organismos. E diante dessa necessidade de oxigênio, a gente tem aqui 4 classificações, né? A gente vai ver cada uma delas agora. Primeira classificação, primeiro vamos fazer 2 divisões. A classificação dos aeróbios e a classificação dos anaeróbios. E aí a gente vai ver os aeróbios obrigatórios e facultativos e os anaeróbios estritos, obrigatórios e os facultativos.
Quais são esses anaeróbios estritos ou obrigatórios? Obrigatório, o próprio nome já diz, eles vão necessitar do oxigênio aéreo, de ar, né, vamos dizer assim, para sobreviverem, ok? Diferentemente dos aeróbios facultativos, que eles podem crescer tanto na presença como na ausência, ou seja, na falta desse oxigênio facultativo, é aquilo que tanto faz, ok? E aí a gente parte para os anaeróbios, esse prefixo aí, né, do anaeróbios, diz respeito àqueles que não necessitam de oxigênio. E aí tem os anaeróbios estritos, aqueles que, quando expostos a uma pequena quantidade de oxigênio, ele se desenvolve essa quantidade muito pequena mesmo, certo? Ou relacionada muitas vezes a nenhuma quantidade de oxigênio, certo? E o outro anaeróbios facultativos, que quer dizer que eles são mais característicos de crescerem na ausência do oxigênio. Porém, se houver ali a presença do oxigênio, no mínimo que seja, não vai também dificultar o crescimento deles. E aí isso pode causar até uma confusão com os aeróbios facultativos. Né? Qual a diferença dos aeróbios facultativos e dos anaeróbios facultativos? É que isso existe já um estudo aí dos micro-organismos característicos de crescerem. Um mais na presença, outro mais na ausência. Certo? E eles fazem isso só para diferenciar, para se tornar algo mais técnico. O que eu quero que vocês consigam diferenciar é que, quanto à necessidade de oxigênio, existem aqueles que crescem na presença e aqueles que crescem na ausência, ou os que crescem na presença e na ausência. E a gente passa para o último. O último fator aqui é a pressão osmótica. Essa pressão osmótica, gente, diz respeito à quantidade de água no ambiente. E essa água é o que o micro-organismo necessita para sobreviver. Assim como nós, a gente precisa da água, os micro-organismos eles também precisam da água para favorecer o seu desenvolvimento. A gente vê isso no caso das bactérias. A umidade de um produto, por exemplo, ou de uma superfície, quando contaminado, quando colonizado, vai favorecer o crescimento, o desenvolvimento de outros. E aí, aqui embaixo vem dizendo o quê? Que a perda de H2O, né, de água, molécula de água, na célula microbiana, leva a uma condensação do citoplasma e a retração da membrana plasmática, inibindo assim o crescimento desse micro-organismo. Ou seja, isso ele quer dizer que se há perda de água, se há uma pressão osmótica negativa para esse micro-organismo, esse crescimento vai ser dificultado. E aí, saindo desses fatores que interferem, a gente vem para os conceitos estudados que envolvem a microbiologia. Que conceitos são esses? Como a gente pode ver aqui, o conceito de agente etiológico. Agente etiológico é aquele agente responsável por causar, no caso aqui, uma doença, por exemplo, certo? Causar um distúrbio metabólico no organismo. A gente tem aqui o conceito de vetor, que é o responsável pela transmissão de algum micro-organismo. Existem os vetores biológicos e os vetores mecânicos, né? Os vetores biológicos, como a gente pode ver aí, são alguns mosquitos, Aedes aegypti, e os vetores mecânicos, algumas moscas, por exemplo, não somente a mosca, no caso, porque ela vai carregar nas patas alguns micro-organismos, e aí a gente passa para o conceito de patogenicidade. Patogenicidade é a capacidade de causar doenças, ok? Esse prefixo aí, pato, como a gente pode relacionar, por exemplo, a patologia, é o estudo das doenças, é relativo à doença. E aí, a questão da capacidade, a gente pode completar aqui pelo o sufixo cidade, né, idade e tal. Então, patogenicidade, capacidade de causar doença por um determinado micro-organismo. E aí, virulência, a gente associa muito virulência a vírus, né? Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso, virulência é relativa à severidade e à rapidez de provocar a doença, ok? A gente pode até associar isso ao contexto que a gente está vivendo com o coronavírus, né? Que é um vírus com alta patogenicidade, ou seja, apresenta uma alta capacidade de provocar a doença e uma alta taxa de virulência, né? Severidade e rapidez, ou seja, essa doença, a transmissão, essa contaminação, né? Ela é rápida de um indivíduo para outro. A doença ela aparece de forma muito rápida, sintomas, ok? E aí a gente tem outro conceito aqui de microbiota normal,
conjunto de micro-organismos encontrados na pele, no trato digestivo, trato urinário, trato genital, trato respiratório, superior e inferior. Então, essa microbiota normal são aqueles micro-organismos que coabitam ali, naquela região, naquele trato orgânico, sem causar nenhum prejuízo. Conceito de prevenção, que são as medidas efetivas para evitar uma doença, ok? Essas medidas elas são antecipadas, são tomadas antes, diferentemente da profilaxia, que são profilaxia já é um contexto bem abrangente, porque são medidas que a gente toma quando existe a doença já propriamente dita instalada, mas também a gente toma antes. Tem muita gente que coloca assim, a profilaxia só quando já existe a doença, mas a profilaxia ela abrange também a prevenção. Então, são medidas para tanto evitar a doença, como para combater a doença já estabelecida. E aí, já para finalizar aqui, a gente parte para falar um pouquinho sobre o que é taxonomia. Que taxonomia ela é relativa a uma classificação desses micro-organismos, certo? É uma designação, além da classificação, a designação desse micro-organismo. Ela é relativa a como a gente vai nomear cada espécie, cada gênero, certo? E a gente vai ver um pouquinho. Esse estudo começou aí há vários anos atrás e muito relacionado às categorias divididas em reino, filo, como vocês podem ver aqui, classe, ordem, família, gênero e espécie, partindo de algo mais abrangente para algo mais específico, ok? E esses nomes, eles foram desenvolvidos, essas nomenclaturas, taxonomias, para agrupar indivíduos que compartilhavam algo em comum, ok? E aí, como esses nomes são colocados, como são escritos, né? A gente vai ver agora. Isso é uma classificação internacional. E aí, ó, muito usado para bactérias, fungos, vírus, etc. E se a gente for pegar aqui o exemplo da taxonomia para bactérias, a gente vai agrupar aquelas bactérias que possuem as características em comum, e aí dessas características em comum, a gente tira uma relativa ao gênero e outra relativa à espécie. Então, para a escrita, essas duas palavras elas vão ser escritas em itálico, né, que é aquela letrinha deitada, conforme está aqui, que vocês estão vendo, Staphylococcus aureus, por exemplo, ou sublinhado, né, sublinhado que tem um traço embaixo. Ok? E a primeira letra dessa denominação binária aí de gênero e espécie, como eu já falei, a primeira letra representando o gênero vai ser a letra maiúscula. Vocês estão vendo aí, ó, Staphylococcus com S maiúsculo, né? E para a espécie, a primeira letra vai ser sempre minúscula, o aureus, certo? Então, isso é só a nível de conhecimento de vocês, porque geralmente isso aí aparece em muitos artigos, em muitos trabalhos científicos, livros de biologia. E aí, se porventura vocês se depararem com isso para o estudo da microbiologia na estética, vocês já sabem que isso representa aí um tipo de bactéria, certo? De acordo com o gênero e com a espécie. E aí, gente, por hoje a gente fica só com esses conteúdos, ok? Na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho sobre cada um desses micro-organismos. Já adianto para vocês que os micro-organismos eles se apresentam de vários tipos, ok? Já deixo para vocês aí esse spoiler para a gente poder continuar. E qualquer dúvida, só rever o vídeo ou então entrar em contato comigo. Valeu? Um abração para vocês e até a próxima.